Agora iniciaremos a última oficina, que é a oficina 4, Estratégias para a Mudança. Com tudo que você viu até agora, com muito autoconhecimento, como traçar os passos para uma próxima futura carreira. A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o mapa da mudança ou desenhe o seu futuro. Essa ferramenta eu me inspirei na Patty Dobrovolosky, que ela fez um TED chamado Draw Your Future, disponível no YouTube. Caso você queira assistir, vale muito a pena. Nesta ferramenta, ela traz algumas estratégias lúdicas de maneira a trazer do seu inconsciente o que você realmente deseja da vida. Você vai pegar uma folha de papel em branco, no lado você vai desenhar o que você tem hoje, o seu estado atual. E no outro lado da folha, o seu estado desejado. E nesse estado desejado, quando você verbaliza, você acessa algumas áreas do seu cérebro, quando você fala, são outras, e quando você desenha, você acessa outras áreas. Fazendo esse exercício, você consegue acessar 3 áreas do teu cérebro, porque provavelmente você vai conversar sobre isso com alguém, antes você vai refletir e por último você vai desenhar no papel o que você deseja da vida. Isso é uma ferramenta que vem da programação neurolinguística e é justamente para perceber aonde eu estou, para onde eu quero ir. Isso faz todo sentido quando eu vou pensar em planejamento de carreira, porque muitas vezes eu acho muito legal fazer alguma coisa, mas quando eu coloco no papel, isso não está ligado aos meus valores, aos meus pontos fortes, ao meu Ikigai. A partir do momento em que eu coloco no papel, eu começo a refletir o que eu vou precisar fazer para colocar aquilo em prática. Então eu coloco estratégias para que eu consiga atingir esse estado desejado. Isso é muito utilizado também de uma outra forma, com uma outra roupagem, em processos de coaching de carreira. A grande questão que essa ferramenta traz é que, após você ter feito o desenho do estado atual e do estado desejado, você vai colorir o estado desejado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele é programado para guardar energia. E por que isso? Porque quando nós éramos pré-históricos, nós estávamos na savana ou lá nas cavernas, o recurso era escasso. Então toda a energia, ela precisava ter a melhor utilização. É por isso que nós desenvolvemos hábitos, é por isso que nós guardamos energia. Então, para evitar isso, porque o nosso cérebro ele vai olhar, cara, se eu já tenho esse estado atual, para que eu vou gastar energia para o estado desejado? E aí que acontecem os boicotes. Então, quanto mais colorido tiver o meu estado desejado, quanto mais atraente, quanto mais sentido ele fizer para mim, mais força o meu inconsciente fará para que ele se realize. Então, quando eu tenho esse desenho com o estado atual triste, sem muito sentido, e um estado desejado colorido e atraente, eu tenho muito mais eficácia para atingir, eu gasto muito mais energia inconsciente para atingir esse meu estado desejado. E a grande sacada é quais são as estratégias que eu vou fazer para sair daqui e para chegar lá. O que a teoria sugere e também é mais inteligente que façamos é procurar 3 ações. Então, eu vou fazer 3 passos ousados ou 3 atitudes que vão me levar até o estado desejado. E esse estado desejado, eu posso fazer ele mais restrito, seja para o lado profissional, ou mais abrangente e que ele envolva o meu lado pessoal também. Quando eu faço, e eu já faço isso repetidamente, eu coloco o que eu quero na minha carreira, o que eu quero na minha família, o que eu quero na minha vida esportiva, porque eu costumo fazer esportes, enfim, quais são os sonhos que eu tenho? Por exemplo, uma viagem. Eu tenho o desejo de fazer uma viagem para Santiago de Compostela. Está lá no meu estado desejado, porque isso faz com que eu desenvolva estratégias, inclusive inconscientes, para atingir aquilo. E então eu faço esses 3 passos, pelo menos 3. Quais são as primeiras atitudes que eu vou fazer para chegar nesse estado desejado? Eu vou fazer um curso, eu vou me capacitar? Legal. Eu vou guardar dinheiro para isso? Como eu chego nesse meu estado desejado?
Porque não adianta só fazer o desenho e esperar que o meu inconsciente vai fazer tudo. Não, tem que ter um trabalho consciente, disciplinado e focado para assim eu conseguir atingir esse estado desejado. Mas posso garantir para vocês, essa é uma ferramenta muito interessante para começar a clarificar o caminho que eu vou seguir para atingir o meu sonho. E agora que você já desenhou o seu futuro, vamos traçar uma meta específica, uma só, para que você possa praticá-la e gerar estratégias para conquistar esse objetivo. Uma das maneiras é o que nós chamamos meta SMART ou boa prática de formulação de objetivos, que foi apresentada pelo Conquer no curso que eles fizeram agora no início da pandemia de inteligência emocional. Então essa boa formulação de objetivos, ela vai trazer qual é a sua meta. O primeiro passo é o que você quer, o que você deseja. O segundo passo é, ele está escrito de uma forma positiva, porque toda meta ela precisa ser escrita e ser definida de uma forma positiva, para que o nosso cérebro inconscientemente acredite que aquilo vai fazer bem para você. Porque se ela for uma meta negativa, com uma conotação negativa, o teu cérebro te boicota. Então, pensar assim, eu quero abrir meu negócio próprio. Isso é uma formulação positiva? Sim. Agora, eu quero sair do meu emprego. Isso é uma meta? É uma meta, mas ela é negativa. Você pode conseguir, mas como você vai dar o outro passo? Então o teu cérebro ele vai ficar brigando se isso é positivo ou não. Isso te faz bem? Agora, eu montar o meu negócio próprio, eu mudar de carreira, sim, são metas que estão numa conotação positiva. Por exemplo, uma meta que as pessoas normalmente usam é eu quero perder peso, eu quero perder 5 quilos. O teu cérebro não quer perder peso. De forma protetora, ele vai boicotar essa meta. Então, pensando nessa meta de eu quero perder peso, como que ela pode ter uma conotação positiva? Eu quero pesar tanto. Porque se hoje você tem 75 e você quer pesar 70, você pode dizer, você tem duas possibilidades, eu quero perder 5 quilos ou eu quero perder 70. Quando eu coloco eu quero perder 70, eu dou uma conotação positiva, eu fortaleço essa meta e eu consigo gerar estratégias inconscientes e conscientes para atingir essa meta. O próximo passo é avaliar se essa meta ela é alcançável. Eu tenho condições de alcançar? Por exemplo, eu quero ter o meu negócio e eu quero ser um unicórnio. Isso é uma meta alcançável, mas para ser uma meta legal, ela é alcançável em quanto tempo, com que esforço? Eu preciso dividir. Eu quero primeiro montar o meu negócio. Depois eu penso em me tornar um unicórnio. Mas para ser alcançável num espaço de tempo, eu consigo montar um negócio até dezembro? Eu consigo montar um negócio até junho do ano que vem? Sim, eu consigo. O que eu preciso fazer para isso? Então essa meta ela tem que ficar alcançável. Eu tenho que desejar, que é o próximo. Essa meta ela é importante para você, ela é relevante e outra, ela precisa te tirar da zona de conforto. Ela é mensurável, ela é temporal, eu tenho prazo para começo, eu tenho prazo para fim. Como é que está essa meta? E por fim, a zona da ação. Eu consigo controlar isso? Eu influencio? Eu consigo mapear o que depende de mim e o que não depende? E aí eu tenho resultados. Eu vou exemplificar para vocês numa meta que eu usei para mim e que foi muito legal, foi a mais recente. Eu queria fazer uma maratona e eu nunca tinha feito uma maratona. Eu fiz uma meia maratona em agosto, julho, agosto, e a maratona que eu queria fazer era em novembro. Então, essa meta, qual era a meta? Fazer uma maratona. Mas eu precisava torná-la positiva. Ela era? Sim. É alcançável? Sim, dependendo das minhas expectativas. Eu quero fazer uma maratona em 2 horas? Não era alcançável. Eu queria fazer em 3 horas? Também não. O quanto que eu achava que eu podia fazer? Como eu já tinha feito uma meia maratona em 2 horas, era possível eu fazer em 4? Sim, e era desafiador, porque uma coisa é fazer uma maratona em 2 horas e a outra é fazer uma meia maratona em 2 e outra é fazer em 4.
Porque não é, eu não consigo facilmente manter o mesmo ritmo dobrando o percurso. Então, eu preciso, sim, ela é realizável, ela é alcançável. Ela era relevante? Para mim, naquele momento era. Até então, eu nunca tinha me visto capaz de fazer uma maratona. Quando eu consegui fazer a meia maratona, ela se tornou o que brilhava meus olhos. Ela era desafiadora o suficiente e ela era alcançável, mas eu precisaria de um grande esforço para conquistá-la. E isso me motivava porque, puxa, fazer uma maratona, cara, deve ser muito legal. E foi com isso, com esse pensamento que eu fiz o meu planejamento. Eu contratei alguém para me ajudar, que tivesse experiência, porque eu sabia que sozinha eu não conseguiria fazer uma maratona, porque eu nunca tinha feito e até então eu treinava sozinha. Então eu precisei fazer exercícios diferenciados de fortalecimento. Então eu fui para um funcional e eu contratei um técnico especialista em maratonas. Ele já tinha treinado várias pessoas e foi muito importante. Continuando, eu tinha controle de tudo? Não, mas eu conseguia influenciar várias questões. Eu conseguia controlar o tempo que eu treinava, eu conseguia controlar a minha alimentação, o meu sono, o seguir a planilha que era me enviada toda semana para que eu cumprisse, para que eu conseguisse chegar na maratona. E aí, como eu falei, a gente tem um planejamento, mas tem que ter uma flexibilidade. Um mês antes da maratona, eu fiz uma lesão. Era uma pré-fratura nos meus ossos da perna. E aí, eu precisei parar, porque eu não poderia continuar naquele mesmo ritmo fazendo impacto e o medo de não conquistar a maratona. Então, o meu técnico mudou os treinos, eu fiz outros treinos que não tivessem impacto, refizemos todo um planejamento, a meta continuava alcançável, ela estava mais desafiadora, mas ela continuava alcançável. Superei essa lesão, continuei os treinamentos, fiz a maratona. Lá no começo, quando eu pensei em fazer a maratona, eu tinha estipulado que eu queria fazer uma maratona abaixo de 4 horas, que eu não queria parar e nem andar, eu queria fazer a maratona. Então, isso é uma sentença negativa, eu reformulei. Eu quero fazer a maratona no mesmo ritmo, num ritmo constante, do começo ao fim. E isso é difícil, e eu consegui. E algo que era para fechar com chave de ouro o meu planejamento, eu não queria perder nenhuma unha. Então, na minha cabeça, eu ia terminar a maratona e as minhas unhas estariam intactas. Porque algo que acontece e é muito comum com maratonistas é que as unhas ficam muito feias. Então, essa foi minha meta, eu tinha um planejamento, isso era alcançável, era realizável, era muito atraente para mim, eu conseguia controlar os meus treinos, eu conseguia controlar muitas coisas e mesmo quando eu tive a lesão, mudei o planejamento de forma a continuar controlando, fui lá, consegui. Fiz a primeira maratona em 3 horas, 57 minutos, não perdi nenhuma unha, fui num ritmo constante e consegui conquistar a minha meta. E essa conquista, quando você desenha uma meta e consegue cumprir, tem uma sensação tão boa, que a gente quer repetir. No ano seguinte, eu fiz mais uma maratona e eu quero fazer mais maratonas ainda. E lógico que a gente vai aprendendo e vai adaptando. E isso serve muito para o planejamento de carreira. Eu usei tudo isso e esses passos para o meu planejamento de carreira também. Lógico que muitas coisas foram alteradas e eu fui adaptando e ajustando, mas sempre pensando, essa meta é alcançável? Qual é o prazo? Quais são as ações que eu preciso fazer? O que eu quero especificamente atingir lá no final? Isso é muito importante para vocês clarificarem na hora de definir a sua meta. Essa meta, ela é minha ou ela é de outra pessoa? Ela tem que ser sua, porque senão ela não é atraente. A meta, ela é sua. Defina a sua meta.